O sábado chegou e com ele o programa Pubiodonto. O seu programa da medicina dentária. Todos os sábados aqui nesta sintonia de rádio às 22 horas. Vais poder beber de muita sabedoria com especialistas na matéria. Fique ligado. Existem muitas web rádios. São conteúdos repetidos. E dizem que são as melhores. Quem disse? A melhor ou a melhor? Somos nós, Rádio Zango 8000. A sintonia da centralidade. Olá, eu sou a Anica Tumbela, apresentadora do programa radiofônico Pubiodonto aqui na Rádio Zango 8000 e convido-vos todos os sábados, a partir das 22 horas e 15 minutos, a acompanharem-nos aqui na Sintonia da Centralidade. O sábado chegou e com ele o programa Pubiodonto. A melhor música toca pra você. Eu sou sempre a tua canuca, tua miúda da recruta, eu reforço da retaguarda, aquela que não te deixa, mesmo quando a sombra te abandona. Como agora pensas que eu mudei? Eu sempre batalhei bem ao teu lado. Aquela sou eu. Eu te amava mesmo sem dinheiro, sem o carro, sem o meu emprego, amore. Amore, não é hoje que eu vou te abandonar. Amore, amore, dinheiro não vai estragar o nosso lar. Amore, amore. Ouvido tantas coisas sobre mim, isso mexe com a tua cabeça. Amor, eu te garanto que sou sempre a mesma. Fica calmo, sou a mulher da tua vida. Serei sempre a tua canuca, a miúda da recruta, do reforço da retaguarda. O Shimawame, sou eu, o grande amor da tua vida. Eu te amava mesmo sem dinheiro, sem o carro, sem o meu emprego, amore, amore. Não é hoje que eu vou te abandonar, amore, amore. Dinheiro não vai estragar o nosso lar, amore.
Viva, boa noite, sejam todos bem-vindos à 20ª edição do programa radiofônico aqui na web Rádio Zango 8000. É sempre um prazer ter-vos como convidado aí do outro lado para juntos aprendermos mais uma vez sobre saúde. É o que vos falo, sou a Anica Tombela e na noite de hoje iremos falar sobre formas farmacêuticas e vias de administração. Temos como convidada a estudante Albertina Andilo. É o que vos falo, sou a Anica Tombela e na noite de hoje iremos falar sobre formas farmacêuticas e vias de administração. Temos como convidada a estudante Albertina Andilo. Boa noite, Albertina Andilo. Seja bem-vinda ao nosso programa e é um prazer ter-te aqui na noite de hoje. Boa noite, Ani Bingo. Boa noite, caros ouvintes. Muito obrigado pelo convite dado. Antes mesmo de falarmos sobre formas farmacêuticas, primeiramente precisamos entender o que é ciências farmacêuticas. Bem, a ciências farmacêuticas é o ramo das ciências da saúde que estuda o desenvolvimento de fármacos, a transformação destes medicamentos, o desenvolvimento, a análise, o produto cosmético e alimentícios e outros vários segmentos das análises clínicas, toxicológicas e do ciclo da assistência da saúde. É muito frequente na nossa sociedade atribuir estudante de ciências farmacêuticas ou então farmacêutico como uma pessoa simplesmente capacitada para trabalhar em farmácias. Será que é isso? O farmacêutico, na verdade, não estuda simplesmente para trabalhar na farmácia. Ele estuda, tem outras saídas. Porém, se alguma vez os outros ouvintes, tanto como a Nibingo, se já ouviu falar de farmácia hospitalar, farmácia clínica, já ouviu falar de indústrias farmacêuticas, já ouviu falar de farmácias de cosmético, drogarias. Essas são as outras saídas para a área de ciências farmacêuticas. Geralmente, não é só para trabalhar como balconista numa farmácia comunitária. Albertina Andilo, quais são as formas farmacêuticas existentes e as suas respectivas vias de administração? Bem, segundo o Ansel, existem quatro tipos de formas farmacêuticas. Tem a forma farmacêutica sólida, onde encontramos os comprimidos, cápsulas, as pastilhas, as semissólidas. Encontramos as pomadas, os géis e cremes. As líquidas encontramos xaropes, gotas nasais ou soluções nasais, gotas oftálmicas e algumas suspensões injetáveis. E por fim, temos a forma farmacêutica gasosa, que é a forma farmacêutica especial, onde estão enquadrados os sprays e os aerossóis. E as suas respectivas vias de administração. Na sólida, os comprimidos geralmente acometem a via de administração enteral, isto é, passam do trato gastrointestinal. Já as semissólidas são da via parenteral, propriamente dita via tópica, pois esses medicamentos como pomadas, géis, cremes são depositados na superfície da pele. E na via de administração, ou seja, na forma farmacêutica líquida, temos o xarope. O xarope também passa do trato gastrointestinal, mas também na forma farmacêutica líquida que encontramos as injetáveis, que não passam do trato gastrointestinal, mas sim eles atingem diretamente a corrente sanguínea, isto é, nos casos das injeções. Temos a via de administração intramuscular, intravenosa, endovenosa, temos a outra que é a via intrarraquídea.
Já as gasosas também, de igual modo, a sua via de administração, no caso de spray, são depositados também na superfície da pele. Há alguns sprays que são depositados na via tópica. E tem, no caso dos asmáticos, tem também a forma farmacêutica gasosa. Eles cobrem o nariz e a boca usando a bomba de asma. No seio da nossa população, Albertina, qual é a forma farmacêutica ou as formas farmacêuticas mais usuais? As formas farmacêuticas mais usuais no seio da população são as formas farmacêuticas sólidas e líquidas. Quando eu digo nas sólidas, por quê? Porque tem a facilidade na liberação e administração dos fármacos, tem um custo baixo, qualquer um pode comprar e também tem mais aderência nas farmácias. Dá uma melhor estabilidade física química, também permite a prescrição personalizada e tem a maior velocidade na execução da formulação. Isto é, quando eu digo a maior velocidade na execução da formulação, ou seja, vem bem detalhado. Temos os prospectos, ou seja, a bula, os papéis que vêm em conjunto com os medicamentos dentro de uma embalagem, que em linguagem terra-terra por aí a população vem chamando de caixa, que na verdade para uma linguagem técnica é embalagem. Aquela formulação vem bem detalhada, por isso é que é mais usual pela população. Falamos constantemente sobre os comprimidos e sem mesmo sabermos o que é. Albertina Andilo, o que é um comprimido? Bem, comprimidos são preparações farmacêuticas sólidas obtidas pela compressão de princípios ativos. Estes princípios ativos são secos. Geralmente esses comprimidos apresentam-se de formatos ovais, cilíndricos e redondos. Com que idade ou então em que condições um paciente deve tomar comprimido? Bem, apesar de não haver uma idade exata, em geral, mas por volta dos 10 anos, a criança já pode se adaptar ao uso de comprimidos. Isso fazendo um tratamento com eficácia, segurança, desde que o mesmo já sabe deglutir o comprimido. E assim, vamos para um momento de intervalo na companhia de boa música, aqui na nossa sintonia de rádio. A música nova toca aqui na Rádio Gambia. Quero dormir sem ter outro respirar. Já era, o meu beijo encaixar, já era hora do meu grave bater. Eu sei que vais dizer, ui, ai, 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 ai. Se o meu grave bater, já era, o meu beijo encaixar, já era hora do meu grave bater. Eu sei que vais dizer, ui, ai, 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 ai. Quando chego ele vaza, de mim cara livre estressa. Ele quer, fingindo que não quer mais nada. Tem medo de me provar, de se viciar no meu corpão. Desencana que eu estou na sua. Se a coisa fica séria, a gente continua. Se for um lance, vamos curtir uma noite pra gente descobrir. E o meu grave bater, já era, o meu beijo encaixar, já era hora do
qualidade na rádio. Quer fazer consultas de medicina geral, pediatria geral, especialidades e não sabes onde? Somos a solução. Consultório Cardiodente. Temos para si otorrinolaringologia, dermatologia e venereologia, ginecologia e obstetrícia, urologia, nutrição, neurologia e fisioterapia. Consultas na Cardiodente. Consultas gerais todos os dias. Consultas de medicina interna e pediatria com médicos, terças, quintas e domingos. Consultas dentárias, segunda, quarta, sábado e domingo até às 13 horas. Consultas de cardiologia aos sábados. Consultas com outras especialidades são por agendamento e tem que ter 3 pacientes no mínimo. Também temos análises clínicas, ecografia e exames de cardiologia. Também fizemos atestados e relatórios médicos. Estamos localizados na centralidade do Zango 5, Bloco O, vivenda número 43. Contactos telefônicos 933 99 97 18 990 999 71 8 e o 928 23 57 04. Serviços de qualidade no Zango 5 é na Cardiodente. Porque nós temos especialidades de renome nacional e internacional. Preços acessíveis. A Associação de Mulheres Empreendedoras da Centralidade do Zango 8000 apresenta Feira de Gastronomia de 11 a 12 de novembro de 2023 no Parque do Bloco Y. Sábado e domingo, das 10 às 20 horas. Inscrição 5.000 kwanzas e cópia do bilhete. Contactos telefônicos 923 23 66 22 923 43 12 96. WhatsApp 923 23 66 22. Apoios de Administração Municipal de Icolo e Bengo, Administração Distrital Urbana de Bela Vista, Polícia Nacional e Bombeiros. patrocinador oficial. Refriango, venha publicitar o seu restaurante, bar, cozinha ou hamburgueria. Na Feira da Gastronomia. Queres arranjar o seu carro e não sabes onde? Queres comprar um material de frio e não sabes onde? Queres prestação de serviços e não sabes quem contactar? Somos a solução. JNSA Autooficina. Fizemos todo tipo de trabalho. Caixa, diagnóstico, eletricidade, bate-chapa, pintura, frio e mecânica. Casa de pé, venda de material de frio e outros. Prestação de serviços. Pedreira, ladrilho, estuque, reboque, acabamento com pladur, canalização. Desinfestação e fraca. Teto falso e ar-condicionado. Estamos localizados no Golfo 1, Rua do Simão Toco, Macon. Contatos telefônicos 937 31 32 49 953 07 46 90. Visite-nos. Alô papai, alô mamãe, chegou a melhor creche do Zango 8000. até anos dourados. Temos o melhor para o seu filho. Tome nota. Alimentação, pequeno almoço, lanche de manhã, almoço e lanche de tarde. Ensino e aprendizagem, educação e boas maneiras, brincadeiras e criações, atividades com reciclagem, falar, cantar, ler e escrever, ATL serviços, inglês, balé, jiu-jitsu e transporte. Estamos localizados no Bloco 1, Vivenda 122. Contatos telefônicos 993 62 34 66 938 91 80 80. Anos Dourados zango5@gmail.com. Inscrições abertas para o ano letivo de 2023 para 2024. Traga o seu filho. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa para continuarmos a falar de formas farmacêuticas e vias de administração na companhia da estudante Albertina Ndilo. E em relação aos xaropes, em que situações devemos recomendar? O xarope
podemos recomendar, em casos de neonatais, pediátricos, né? Neste caso, se bem que também vai depender do estado clínico do paciente ou a idade, fator idade. Nesse caso também os adultos, salvo o idoso. Os idosos também é recomendável para os idosos, dependendo do seu diagnóstico ou do seu estado clínico. Em que caso é recomendável a aplicação de injeções? A injeção é recomendável em casos de pacientes cujos estão em um quadro clínico muito crítico e nós esperamos por um efeito desejado rápido, de um efeito terapêutico rápido. Então, uma vez que a injeção nunca passa pelo trato gastrointestinal, que é submetido ao metabolismo, isto é, no fígado, então, dando a injeção, por exemplo, no caso da intravenosa, atinge logo a corrente sanguínea, isto liberando o efeito ou ação local. Por isso é que se submete ao uso de injeções. Também no caso de pacientes com estado de coma, que não podem optar pela via de administração oral, porque está no estado de coma, opta-se ou é recomendado o uso de injeção. Disse bastante que a automedicação não é recomendável. Por que ela não é recomendável? A automedicação não é recomendável porque pode desencadear consequências graves para a saúde, resistência da doença e, portanto, é errado e deve ser evitado. E as complicações que pode vir a caso um paciente tomar um medicamento não prescrito pelo médico ou sem nenhum acompanhamento farmacêutico, pode obter reações alérgicas, dependência do mesmo medicamento, intoxicação medicamentosa, resistência aos medicamentos, atraso no diagnóstico. Há casos de que o paciente vai fazer as consultas, é submetido a vários exames, mas na verdade a doença se recusa a vir à tona para ser bem diagnosticado. Aí sim dá-se o caso de atraso do diagnóstico. E o agravamento do quadro clínico, o estado fica ainda mais crítico. Albertina Andilo, que alterações podemos observar em medicamentos mal conservados? As alterações que podemos observar de medicamentos mal conservados tem as alterações organolépticas, isto é, as alterações físicas. Altera o aspecto da cor, o cheiro, isto o odor, a desintegração do mesmo medicamento, isto é, nas alterações químicas, ocorre a hidrólise, a separação de partículas que compõem o mesmo medicamento. Se for um comprimido, a tendência do comprimido é estar assim umedecido em partículas pequenas, como se fosse fuba colocando a água. Também podemos encontrar uma alteração ou presença de micro-organismo quando, se for o caso de xarope, no caso de antibióticos mal conservados, aquilo ao deixarmos a tampa aberta, podemos contrair a presença de um outro agente externo para dentro do frasco do xarope. Ao fechar, cria colônios de outras bactérias dentro da mesma substância ou do medicamento no fármaco. Em relação aos medicamentos que nós temos em casa, como recomenda-nos conservar? Os medicamentos em casa podemos conservar mantendo os mesmos medicamentos em temperatura ambiente
de 15 a 30 graus Celsius, manter em um lugar desprovido da luz, calor e umidade e seguro, como já vem escrito, fora do alcance das crianças. Manter o medicamento na sua devida embalagem. Se o medicamento é paracetamol, então deve estar na embalagem do paracetamol. Quando eu digo embalagem do paracetamol, é a caixa ou a caixinha. Não posso colocar um medicamento ampicilina numa embalagem do paracetamol. Aí automaticamente também passo a ter uma má conservação do medicamento. Quando eu frisei acima, colocar a embalagem ou o medicamento na sua devida embalagem, é para melhor identificar o que na verdade é. E também há casos que nós, sobretudo, alguns profissionais também já o fazemos. Colocamos os medicamentos na geleira ou deixamos assim a porta da geleira. É só para dizer, desde que esta temperatura da geleira bata nos 15 a 30 graus Celsius. Caso contrário, de preferência, guardar em um local isento da luz, umidade e calor. E já agora, Albertina Andilo, que diferença existe entre um remédio e um medicamento? Remédio é toda a substância ou um recurso utilizado para curar ou aliviar a dor ou algum desconforto que nós sentimos no organismo. Exemplo de algum remédio, o banho quente. O banho quente é um remédio, alguns chás verdes, a comida, o repouso, a massagem, a prática de exercícios físicos é um remédio. Já o medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, terapêutica, paliativa e para fins diagnósticos. Foi um prazer ter-te como convidada na noite de hoje, Albertina Andilo. Esperamos poder contar contigo mais vezes. Desejamos bastante sucesso na tua carreira acadêmica e que voltes mais vezes para falar-nos sobre farmacologia, que é de extrema relevância para a nossa sociedade. Eu é quem agradeço pelo convite dado. Espero estar mais vezes aqui no programa. E para os nossos ouvintes, eu recomendo que tenham a máxima atenção e cuidado com os comprimidos ou os medicamentos em casa e não optar logo pela automedicação. E também um conselho para todos aqueles estudantes do ensino médio que optam em fazer as ciências farmacêuticas no ensino superior, que não se deixem desencorajar, que optem mesmo, pois é um curso muito bonito, é uma área de arte, é muito bonita mesmo. E as saídas não é só para estudar e atender na farmácia, mas sim tem outras saídas, como eu já frisei lá no princípio, tem a área da farmácia hospitalar, indústrias farmacêuticas, farmácia comunitária, farmácia clínica, nas fábricas de alimentos, cosméticos e muitas outras saídas. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E a ti que nos acompanha todos os sábados aí do outro lado, é sempre um prazer levar até vocês conhecimentos relacionados à saúde. Conto contigo na próxima edição. Fique com um beijo. A música não para! Estou aqui pra dizer que estamos a viver o começo do dia do fim. Estamos em guerra.
Estamos em guerra. O mundo está em guerra. Nasci, cresci, vivi e aprendi respeitar e amar os meus e os outros. Só que os outros mantiveram-se bons e os meus estão maus, cada um por si. Eu não sabia que seria assim. O tempo ensina, mas eu desaprendi. Vejo dificuldade em todo lugar, emprego escasso, fumo no olhar, homem na boca da rua que sai da cerveja e termina na porta do bar. Cemitérios bem movimentados, grandes sonhos enterrados. Minha volta o pecado é a chave do sucesso. Dignidade tem preço, assédio tem rosto. Na faculdade, na rua ou no emprego. Estamos em guerra. O mundo está em guerra. Toque do fim é pra dar assim. Toque do fim é pra dar. Estamos em guerra. Toque do fim é pra dar assim. Toque do fim é pra dar assim. Guerra por falta de amor, guerra entre o bem e o mal. Guerra na busca de emprego, aonde o preço é perder a moral. Guerra para alcançar a paz, guerra para manter o pão. Guerra para acabar a guerra. O quê? Estamos em guerra. O mundo está em guerra. Estamos em guerra. O mundo está em guerra. Se juntos somos fracos, imagina sozinho. O que a família junta, a ambição separa. Se juntos somos fracos, imagina sozinho. O que a amizade junta, a inveja estraga. Estraga lá, relação, amizade, conexão. Vira paz, vira paz. Estraga lá, relação, amizade, conexão. Vira paz, vira paz. Estamos em guerra. Toque do fim é pra dar assim. Toque do fim é pra dar assim. Está em guerra. Estamos em guerra. O mundo está em guerra. Acabamos de apresentar o programa Publiodonto. Uma realização do Publiodonto. Produção Rádio Zango 8000, a sintonia das estrelas. Rádio Zango 8000, a sua rádio. Sim, a sua rádio. 24/24 horas na internet. Você pode ouvir no seu telefone, tablet e computador. Baixe já o nosso aplicativo.